Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na sexta-feira depois da Epifania do Senhor, dia 9 de janeiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 16. Aconteceu que Jesus estava numa cidade. Aproximou-se dele um homem leproso, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, se queres, tu tens o poder de purificar-me. Jesus disse: Eu quero, fique purificado. E Jesus estendeu o braço e o tocou. Imediatamente ele ficou curado. Depois Jesus lhe pediu que não contasse nada para ninguém, mas que fosse até o sacerdote e se apresentasse diante dele e oferecesse aquilo que Moisés havia prescrito na lei, para provar a cura também diante dos sacerdotes. Entretanto, a fama de Jesus crescia cada vez mais, e muitas pessoas acorriam a ele para serem curadas de suas enfermidades. Mas Jesus se retirava para os lugares desertos, e ali permanecia em oração. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós temos um relato muito significativo e que às vezes quando nós consideramos somente a letra fica muito pobre. Mas quando nós consideramos o valor simbólico também deste evento, deste acontecimento de hoje, nós vamos mergulhar no mistério e no dilema muito profundo chamado fé, que é o conteúdo da primeira leitura de hoje, ainda refletido da primeira carta de São João, onde ele vai dizer: aquele que crer que Jesus é o Senhor, aquele que crer que Jesus é o Cristo de Deus, este é o vencedor do mundo. Porque às vezes os acontecimentos do mundo, as provações, as enfermidades, as perdas de pessoas significativas, tudo isso tende a estremecer, a enfraquecer ou quem sabe até a matar a semente de fé que existe em mim e que existe em você, porque nós ficamos escandalizados com os acontecimentos do mundo. Porque enquanto peregrinarmos neste mundo, aqui nós teremos sempre as provações, sempre as dificuldades, sempre estaremos experimentando algum sofrimento, porque a fé não tira sofrimento, não nos torna imunes ao sofrimento, mas a fé simplesmente nos fortalece, nos orienta e nos acalenta, para que a gente possa viver também as condições humanas que eu carrego e que você carrega. Por isso João vai dizer: o testemunho sobre Jesus não veio somente da carne e do sangue, mas também do Espírito. E por isso o testemunho dele é verdadeiro, porque não foi somente a carne e o sangue, mas também o Espírito. E se Deus dá testemunho de Jesus, isso significa que o seu testemunho é verdadeiro. Por isso que constantemente eu digo, a fé não vem pelo sangue de família. A fé não vem por cultura livresca. A fé não vem por tradição. Mas a fé vem por encontro pessoal com o Senhor. Quando nós também, como nos ensinou o apóstolo São João, não nascemos somente do sangue e da carne, mas também do Espírito. Porque não basta ser mestre em Israel. Não nascemos somente da carne e do sangue. Por isso a fé não vem pelo sangue da família, mas a fé vem pelo encontro pessoal com o Senhor. Agora, manter também essa chama de fé, ou manter essa chama de amor, é um grande desafio, onde eu e você precisaremos cultivar constantemente e com disciplina, né? Nos meios de crescimento espiritual, que são a oração pessoal, a leitura diária da Palavra de Deus, a vida sacramental, que é participar na sua comunidade cristã, porque sem esses três elementos fica muito difícil com que eu e você sustentemos a nossa fé. E às vezes podemos converter a fé tão somente numa superstição que não converte a nossa vida. E assim somos movidos por todos os ventos de novidades, porque não permanecemos em pé diante das situações difíceis da vida. A fé vai conduzir esse homem até Jesus, o leproso. Aconteceu que Jesus está numa cidade
E eis que de repente se manifesta diante dele, se põe diante dele um leproso, e Jesus vai tocar o intocável. O primeiro aspecto desse texto de hoje é que Jesus toca o intocável. Por quê? Porque era proibido tocar um leproso? Era proibido um leproso se aproximar das pessoas? Caso um leproso se aproximasse das pessoas, eles podiam ser mortos a pauladas ou a pedradas, porque eles estavam infringindo a lei. E aquele que toca um leproso também, segundo a lei, fica impuro. Por isso Jesus toca o intocável. Jesus tocou os olhos do cego, o cego ficou curado. Jesus tocou os olhos, o ouvido do surdo, o surdo ficou curado. A mulher tocou as vestes de Jesus e ela também ficou curada, porque Jesus quer tocar. E tocar significa se aproximar. Tocar significa estar próximo da pessoa, cercando a pessoa. Por isso, nesse momento agora, o homem se aproxima de Jesus, ele rompe a lei, ele desobedece a lei. Mas ao mesmo tempo também Jesus desobedece a lei, porque Jesus toca o intocável, Jesus toca o leproso. Dois encontros aqui, duas pessoas que infringem a lei, que não respeitam a lei para poder experimentar o poder da misericórdia e do toque de Jesus de Nazaré, porque Jesus é o Deus que toca. Diz o nosso texto que não é qualquer toque. Diz o texto que ele ergueu os braços e tocou aquele homem. É Deus que ergue os braços para socorrer. É Deus que ergue os braços para salvar. Agora é Jesus como Deus também que ergue os braços, porque aquele homem faz uma profissão de fé. Ele não pediu, me cure, não ordenou, não me cure, não ordenou. Ele só falou, Senhor, se tu queres. Ele devolve a liberdade para Jesus, Senhor, se tu queres, tu tens o poder de me curar. Aqui está uma profissão de fé, Senhor, se tu queres. Ele não ordena, ele não pede exigentemente, não. Ele diz, Senhor, se tu queres, tu tens o poder de me curar. E Jesus diz, eu quero. O coração de compaixão de Jesus vai sair na frente, eu quero. Jesus ergue os braços, Jesus toca o homem, Jesus toca o intocável. Aquele intocável foi tocado por Deus, e o fruto de tudo isso aí é que ele ficou purificado. Ele foi regenerado, ele ficou ressuscitado, ele foi reintegrado, ele renasceu novamente. Porque Jesus tocou e tudo se transformou. Jesus tocou e o milagre aconteceu. O braço de Jesus foi erguido e o toque de Jesus aconteceu. E, consequentemente, tudo então se transformou e aquele homem pôde retornar à sua identidade, pôde recobrar a sua identidade social, a sua identidade humana, a sua identidade religiosa, e para comprovar isso, Jesus vai dizer a ele, vai até o sacerdote, porque cabia ao sacerdote expulsar o leproso do seio da cidade, do centro da família. Agora cabe também ao sacerdote reintegrá-lo na vida social. Vai até o templo, vai lá e mostra-te ao sacerdote, porque agora já não é mais a letra, já não é mais o templo. Agora a palavra de Jesus é que tem poder. Agora é o toque de Jesus é que tem poder. O homem foi, Jesus pediu a ele que não contasse a ninguém, mas o que acontecia é que a fama de Jesus se estendia por toda a região. E muitas pessoas acorriam a Jesus para ser tocados por ele, ou para tocar a Jesus. Mas ele não vai ficar vaidoso com isso, não vai ficar vanglorioso. Ele vai subir para os lugares solitários e ali estará em oração. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, sintamos o toque de Jesus nesta manhã. Permitamos a Ele que Ele também nos toque. E como este homem de hoje, também digamos a Jesus, Senhor, se Tu queres, Tu tens o poder de me salvar, Tu tens o poder de me purificar, Tu tens o poder de me restaurar. E assim, o toque de Jesus ainda hoje tem o poder de nos curar. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós, paz e bem.